Então, vou falar da inovação, o desafio da inovação no turismo. Não é um título, um clickbait, né? Para fazer todo mundo vir aqui, aí eu falo alguma coisa que não tem nada a ver com isso. Mas é um assunto bem amplo, essa questão da inovação. Então eu tenho que resgatar um pouco de história, tenho que contar um pouquinho de tecnologia, tenho que falar um pouco de tecnologia e tenho que falar muito de criatividade. É isso que a gente vai falar aqui hoje, muito de criatividade. E vocês vão entender por quê. Então, quando eu falei, tem que falar um pouquinho de história, só contextualizando ali. Então, a gente estudou na escola a Idade Antiga, a Idade Média, Idade Moderna, Revolução Industrial, Idade Contemporânea. E muitos autores hoje tratam o nosso momento como a Idade Complexa. Porque o mundo, as inovações, por isso que eu perguntei até quem estava aqui hoje de manhã, que veio falando, né, do consumidor 4.0, e falei um pouquinho de inovação, da questão dos saltos tecnológicos cada vez mais rápidos, cada vez menores entre os saltos tecnológicos. E o nosso mundo é um mundo complexo. E eu vou explicar basicamente por quê. Provavelmente todo mundo já ouviu falar aqui do mundo VUCA, tem muito conteúdo a respeito disso. Agora na pandemia principalmente eu vi muita gente falando, colocando lá sobre o mundo VUCA e tal. Eu não vou me apegar à questão do VUCA, em português seria VICA, né? Que o VUCA significa, é uma sigla de volatilidade, que significa velocidade muito rápida, a velocidade na mudança, o I de incerteza, então falta de clareza sobre o presente, sobre o momento que a gente vive. O C é de complexidade, e aí a complexidade é muitas variáveis, a gente tem muitos Cs no nosso mundo. E a ambiguidade, a falta de clareza sobre o significado dos eventos. Eu vou me atentar hoje mais à questão da complexidade. Porque a complexidade, ela é praticamente base para todos os outros itens aqui da volatilidade, ambiguidade e incerteza. Então, a complexidade, o mundo é volátil por conta da complexidade, é ambíguo por conta da complexidade. Então, eu vou tentar explicar um pouco mais a complexidade para vocês. Vocês já ouviram falar da Lei de Moore? Não? Gordon Moore? Gordon Moore foi cofundador da Intel. Em 1965, ele disse essa frase que se tornou a Lei de Moore. A cada 18 meses, o poder de processamento de um chip de computador dobra. E aí ele completou que o custo desse poder de processamento, ele se mantém o mesmo. Então, com o mesmo dinheiro que você investia há 18 meses atrás, hoje você tem o dobro de processamento. E isso faz com que a gente tenha um crescimento tecnológico numa escala exponencial. Eu ia explicar um pouquinho o que é o crescimento linear, o que é o crescimento exponencial e o que é a tão famosa disrupção. Então, o crescimento linear, ele tem base na soma, na adição. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Depois de determinado período de tempo, você tem um crescimento linear, nesse exemplo de 10%. O crescimento exponencial, ele tem base na multiplicação. 1 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 16, e por aí vai. A gente tem a tendência de entender, ou de enxergar, esse começo, eu vou apontar aqui, ó, esse comecinho aqui,
de um crescimento exponencial, a gente tende a confundir isso com crescimento linear, porque observa como ele é, de certa forma, paralelo. E a gente ignora esse crescimento exponencial. Ele fala, está crescendo ali. 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, e ele vai continuar crescendo de forma linear. Quando a gente se dá conta, aquele crescimento ele não era linear, ele era exponencial. E ele vai lá para cima. No mesmo período de tempo, que ele deveria crescer 10%, ele cresce 10 vezes. É aí que a gente entende o que é a disrupção. É esse gap, essa diferença entre o que seria o crescimento linear e o que é o crescimento exponencial. Então é isso que a gente fala, é uma empresa disruptiva. É uma empresa que cresceu em índices exponenciais. E isso causa, aquela explicação que eu dei, da gente enxergar o crescimento exponencial muitas vezes como um crescimento linear, é a causa do efeito cisne negro. Alguém aqui já leu esse livro? Nassim Taleb? Não? Ótimo. Então, vou fazer uma brincadeira. Quem tirar uma foto desse slide, me marcar, eu vou sortear para quem fizer isso o livro do Taleb, o Cisne Negro. Então, vou dar um tempinho enquanto eu explico o que é. E aí eu vou sortear lá nas redes sociais um desse. E aí, não se preocupa, eu mando o inbox para você e mando pelo correio, higienizado tudo direitinho. Já que eu não poderia entregar. Tá? Então, o efeito cisne negro é exatamente aquilo que eu mostrei. É algo que a gente não consegue ver chegando. E a gente só entende depois do que é acontecido. É o efeito cisne negro. E essa é uma analogia ao livro da lógica do cisne negro. E no livro ele trata que, para os homens, só existiam cisnes brancos. Até que alguém descobriu o tal do cisne negro. Então eu não vou contar o resto, porque aí fica a dica da leitura e quem ganhar depois me conta se gostou. E aí uma frase que eu acho muito interessante. O que nos trouxe até aqui não nos levará adiante. E a gente tem que começar a pensar um pouquinho o que pode nos levar adiante. Que tipo de conhecimento a gente precisa ter para a gente seguir adiante. Aí eu trago um pouquinho de história de novo, para explicar a questão de organização vertical e organização horizontal. Em quase todas as consultorias que eu faço para empresas, agências de viagem, empresas em geral, eu costumo falar sobre o organograma. Né? A gente está acostumado à organização vertical, aquele modelo vertical. Diretor, gerente, supervisor, funcionários. Esse modelo de organograma, ele não permite que haja criatividade, que haja inovação. Para vocês terem ideia, esse modelo de organograma, esse modelo de gestão vertical, foi criado em 1856, há mais de 160 anos. E a gente usa na nossa empresa até hoje. E a gente quer inovar na nossa empresa usando um modelo de negócio, um modelo de gestão que foi inventado há mais de 160 anos. Se eu fizer uma relação aqui de tempo, para você entender quanto tempo é 160 anos, o papel higiênico foi inventado em 1883, depois do organograma. O telefone em 1876, depois do organograma. Então, soluções antigas, elas não resolvem problemas novos. Lá no começo eu falei do mundo complexo que a gente vive hoje. No mundo complexo de hoje, você acha que você consegue aplicar uma solução antiga e ter um resultado novo? Não, o resultado vai ser o mesmo do antigo. E eu gosto de explicar essa questão da inovação com duas frases. Uma do Steve Jobs, todo mundo conhece. A inovação geralmente é resultado de conexões entre experiências pessoais. Se você tiver as mesmas experiências que todas as outras pessoas, é improvável que você consiga olhar em outra direção. Então, se todo mundo aqui
nessa sala tiver a mesma experiência, tiver estudado sobre os mesmos assuntos, é muito improvável que a gente consiga ter ideias diferentes e opiniões diferentes. E aí tem uma outra frase do Larry Hist, que foi um dos antigos presidentes do Conselho de Administração da IBM, e ele disse: invenção é transformar dinheiro em ideias. Inovação é transformar ideias em dinheiro. Se você tem uma ideia e você não transforma ela em dinheiro, isso é só uma ideia. Se você transformar ela em dinheiro, virar um negócio rentável, isso sim é inovação. Então, a inovação, ele tem a ver com o retorno. E para você inovar, você tem que ser criativo. A palavra inovar é fazer algo novo. Para você fazer algo novo, criatividade. Falando em criatividade, a criatividade foi a soft skill mais buscada no LinkedIn em 2019 e 2020. Aí eu aproveitei e coloquei aqui o gráfico para vocês terem todas as outras também. Então você tem lá criatividade, persuasão, colaboração, adaptabilidade, inteligência emocional. Nas hard skills, que aí são conhecimentos específicos, aí você tem blockchain, cloud computing, análise razoável, mas vamos focar lá na criatividade. De todas as buscas por profissionais, a criatividade foi o soft skill mais buscado. Como é que a gente trabalha a criatividade? Outro dia eu fiz uma pergunta no meu canal do Telegram, para quem também não participa do canal, também. No Telegram, Daniel Turbox. Entra lá. Toda semana eu tenho um monte de conteúdo, dou um monte de insight, gravo vídeo, faço áudio. E eu fiz uma pergunta lá pro pessoal. Falei: você acha que a criatividade é um dom ou é algo que a gente consegue desenvolver? Eu pensei, não é um dom, é algo que a gente consegue desenvolver. Sim e não. O mito do dom. Vamos derrubar alguns mitos aqui. O homem criativo não é um homem comum ao qual se acrescentou algo. O homem criativo é um homem comum do qual nada se tirou. Essa é uma frase de Abraham Maslow. O Maslow é o criador lá do psicólogo americano que criou aquela pirâmide das necessidades do ser humano, a pirâmide de Maslow. E todo mundo nasce criativo. Todo mundo. Vocês já pararam para pensar, ou já pararam para observar uma criança brincando? Eu vou dar um exemplo. A Fernanda é minha filha. Bonitinha, né? Linda. A Fê, ela tem 1 ano e 7 meses. E eu aprendo muito com ela. Muito. Parênteses que eu vou fazer. Eu fiz MBA em tecnologia para negócios, baseado em Big Data, Data Science e inteligência artificial. E esse tema de inteligência artificial me despertou muito interesse de como funciona o cérebro humano. E eu fui estudar PNL, fui estudar outros assuntos ligados para entender como que funciona o neurônio, nossos neurônios, como funciona a questão cognitiva de uma criança, enfim. E eu observo muito ela, muito. Aprendo muito com ela. E a Fê, outro dia eu estava na cozinha e ela abriu uma gaveta, pegou um afiador de faca. Tem um formato parecido com aquelas pistolas de ler código de barra, sabe, igual as meninas utilizam ali para escanear nosso código de barra. E ela pegou esse objeto, aí foi até a geladeira, pegou um ímã de geladeira e passava como se ela estivesse lendo um código de barra. 1 ano e 7 meses. E ela não estava com uma pistola de código de barras. Ela inventou uma pistola de código de barras com outro objeto. Ela pega qualquer coisa na mão da Fernanda, vira um brinquedo. E aí, quando eu falei de ser um dom, e falar que todos nós nascemos com esse dom, em certo momento da vida, esse dom nos é tirado. Em certo momento da vida, esse dom ele é subtraído pela sociedade, pelos nossos pais. Muitas vezes eu chego para a Fernanda,
repetindo um comportamento dos meus pais e falo assim: Fê, larga isso que não é brinquedo. O que eu estou fazendo com a Fernanda? Eu estou dizendo para a Fernanda que ela tem que parar de imaginar que as coisas, ela tem que deixar de ser criativa e brincar só com aquilo que realmente é brinquedo. E por que o brinquedo é brinquedo? Qualquer coisa pode ser brinquedo. Essa é a criatividade da criança. E a gente, com o passar dos anos, vai perdendo essa criatividade. E aí eu venho com outro mito, o mito do acaso. A gente acha que, assim, ele é uma pessoa criativa. Aquele dia ele está inspirado, vem uma luz, ele olha para a luz e tem uma grande ideia. Não é assim que funciona. Uma grande ideia criativa, um processo criativo, ele é resultado de uma entrada, de um input, processamento e a saída, o output. Quanto mais inputs nós tivermos, quanto maior for nosso repertório de entradas, melhor é o nosso processamento e melhor provavelmente é a nossa saída. Então, a gente tem que trabalhar na quantidade de inputs que a gente tem. Já estou dando uma prévia do que eu vou falar mais para frente, mas guarda essa informação. Input, processo, output. Mito da criação. A gente também tem essa percepção de que uma invenção, algo novo, ele precisa ser criado. Quase nada das invenções que nós temos hoje é algo criado. Ele é algo baseado em alguma outra coisa, baseado numa outra invenção, ele é alguma coisa adaptado. Vou dar um exemplo. iPhone. O iPhone, ele é uma grande criação, mudou o caminhar aí de várias gerações, a forma como que a gente se relaciona, que a gente vive e tal. Mas a criação do iPhone, vocês já pararam para pensar que ela pode ter sido uma junção desses outros 4 inputs? Esses 4 outros inputs já existiam. O telefone celular já existia, o palm top já existia, a câmera fotográfica já existia e o tocador de MP3 já existia. Então, na verdade, ele juntou aquilo em um único produto. Porque ele tinha conhecimento desses outros inputs. Então, guarda aquela informação, input, processamento, output. E aí, como é que a gente aumenta a nossa quantidade de inputs? Aí eu trago para vocês uma metáfora, né? T-shaped skills, skills, habilidades em forma de T. Então é uma metáfora para você descrever, ali as habilidades de um profissional, as habilidades de uma pessoa. Então imagina ali que na perna vertical, são suas habilidades como especialista. E aí eu vou me colocar aqui nesse exemplo. Eu sou turismólogo, então a minha especialidade é turismo. E a linha horizontal são meus conhecimentos, minhas habilidades generalistas. E aí eu posso incluir programação, fotografia, neurolinguística, matemática, estatística, marketing digital. Eu posso colocar nessa minha linha horizontal de habilidade generalista uma série de outros assuntos. E o que é importante você ter? Essa barra generalista. Olhar para outros mercados, olhar para outros assuntos fora da sua zona de especialidade. Porque quando a gente tem um problema, a gente vai buscar resposta para o nosso problema nos nossos conhecimentos genéricos. Então eu tenho um problema dentro do turismo, eu tenho que resolver. Como que eu vou fazer? Eu vou buscar resposta nas minhas outras habilidades,
nos meus outros conhecimentos. Essas linhas pontilhadas, elas indicam o seguinte: quanto maior a minha linha horizontal, maior a quantidade de respostas possíveis que eu tenho para resolver um problema. Maior o meu repertório. Se eu tiver uma barra horizontal pequenininha, eu tenho só pouquíssimas possibilidades. Então, aqui é um conselho para vocês: aumentem a sua linha de conhecimento generalista. E aí a diferença de um curioso de um estudioso. A gente geralmente valoriza na escola, né, na faculdade, enfim, na vida, geralmente é valorizado aquele cara que é o estudioso, é o melhor da turma. E não aquele cara que é curioso, que quer saber por que exatamente das coisas. Então, aqui eu trago para você valorizar, né, no caso, se você tiver um filho ou um funcionário curioso, valorize o curioso. Ele muitas vezes é quem vai te dar a resposta para aqueles problemas que você não sabe responder. E seja curioso. 4 formas para você desbloquear a sua criatividade. Primeiro, não se contente com a primeira resposta. Com a primeira resposta certa. Existe uma tendência no modelo de ensino que a gente está acostumado, no modelo de ensino que a gente teve lá na escola, na faculdade e tal. Como que funciona? Tem a pergunta, 4, 5 respostas, aí você vai e responde uma. Tá certo, bora para a próxima. Aí respondeu, tá certo, bora para a próxima. Mas será que para tudo só existe uma resposta certa? O nosso cérebro ele tem a tendência de economizar energia. Então, por isso que a gente sempre para na primeira resposta certa. Porque você não quer procurar e cavucar ali para ver se tem outra resposta certa. Já está certa. Vou para a próxima. Não vou gastar o meu pensamento, não vou parar para gastar mais um tempo aqui, porque já está certo. Mas a inovação nasce quando você não para na primeira resposta certa. E se tiver outra resposta? E se tiver outra possibilidade? E se tiver um jeito de fazer diferente? 2, tenha tesão pelo que você faz. Eu não vou entrar aqui na questão no estado de flow, mas esse gráfico ele me ajuda a dizer uma coisa para vocês. Quando você tem muita habilidade e pouco desafio, você tem o tédio. Quando você tem pouca habilidade e muito desafio, você gera ansiedade. Então, o estado de flow é você ter habilidades e desafios na mesma proporção. E aí você atinge o estado de flow. É uma forma bem simplista de explicar o estado de flow, mas eu gosto muito desse gráfico porque ele é objetivo. Então, você lembrar sempre pouca habilidade, aliás, muita habilidade com pouco desafio, chato. Pouca habilidade com muito desafio, ansiedade, e isso não é bom para ninguém. 3. Quem são as 5 pessoas que você mais convive? Isso também é outra coisa que eu coloquei no grupo do Telegram outro dia, até fiz um post no Instagram, para as pessoas pensarem. Existe uma tese de que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, se você convive muito com pessoas que não te agregam e elas não conseguem te ajudar a crescer, a ser criativo, a inovar, reveja esses relacionamentos. Estou falando aquele seu irmão. Só não precisa ouvir os conselhos dele. Você não é uma pessoa que te acrescenta, você é uma pessoa que te coloca para baixo. Então, pensa bastante nisso. Quem são as pessoas, as 5 pessoas que você mais convive? E aí, 4, como eu falei, aumentar sua perna horizontal de habilidades. Seja um especialista curioso. Então, você pode ser um especialista, mas seja um especialista curioso aumentando sua barra. E como você pode fazer isso? Leia livros. Livro é o conhecimento mais barato que qualquer pessoa pode adquirir. Quanto custa um livro? R$30? R$35? Quantas horas, dias, meses, anos de conhecimento tem dentro daquele livro? Quanto tempo aquele profissional, aquele escritor demorou
para chegar naquelas conclusões e colocar aquilo num livro. E está disponível para você por R$30? Uma semana de leitura? A gente muitas vezes quer as coisas muito rápido, quer os resultados rápidos, quer as respostas de forma rápida. Mas aqui, ó, aumenta a sua habilidade. Aumenta a sua habilidade generalista. Leia livros. Aí eu coloquei revista, mas revista de forma geral, não revista especializada. Somos aqui do turismo. Vai ler Viaja Mais. Aquele conteúdo que está ali você já conhece. Vai ler Você S.A. Leia revistas de outras áreas, que você aprenda alguma coisa nova ali. Mas por que revista? Eu posso ler um blog, eu posso ler... A revista, ela tem uma curadoria. Se o conteúdo que está ali, em 30, 40 páginas, é um conteúdo curado. No blog você vai ter o trabalho de ficar entrando em um monte de blogs sobre aquele assunto para você fazer a curadoria. Também, uma revista custa quanto? R$9. Assista documentários. Eu gosto muito de série, eu gosto muito de filme, mas nos últimos 8 meses, antes da pandemia até um pouco, no meu Netflix eu só assistia documentário, até documentário esportivo. Eu adoro documentário. Você tem história, você tem uma série de recursos ali, e sempre de áreas, obviamente, distintas da nossa. Palestra. Quem aqui gosta de ver TED Talks? Uma pessoa. 2. Quem conhece? Todo mundo conhece. Já ouviu falar? TED Talks? Beleza. Quem não ouviu falar? TEDtalks.com. Lá você tem a palestra das mentes mais brilhantes do mundo sobre diversos assuntos, pela qualidade da água em um país remoto da África, até lançamento de satélites de baixa altitude. Então, de tecnologia a terceiro setor, absolutamente tudo. De graça. Ouça podcasts. Ouça opinião de outras pessoas. Quando a gente ouve só opinião sobre aquilo que a gente concorda, a gente não tem a possibilidade de questionar os nossos valores, de questionar as nossas opiniões. Faça cursos, online e offline. É a mesma coisa do livro, só que de uma forma mais prática, uma forma mais palpável ali. Participe ativamente de grupos de discussões, clubes e masterminds. E aí eu coloquei o ativamente ali de propósito. Tem muita gente que participa de grupo de agente de viagem. Participa, não. Está no grupo de agente de viagem. Mas não fala nada, só quer absorver. Participe, dê sua opinião, colabore. Quando você ensina, você aprende de novo. Eu falando aqui para vocês, é um presente que eu tenho de estar aqui falando para vocês, porque eu estou memorizando de novo tudo que eu já aprendi. E estou aprendendo coisas novas. Então, ajude o seu colega. Se você faz parte de um grupo, esteja lá para participar e não simplesmente para só absorver. Mantenha uma mentalidade de aprendizado contínuo. Nossa fase de aprendizado não termina quando a gente consegue um diploma. Estou formado, acabou. Já foi o tempo que a gente tinha um diploma e o diploma significava um emprego. Isso acabou. Na nossa sociedade complexa, você tem que ter conhecimento e sempre aprender mais. Por isso que eu deixei todas essas dicas de como você aumentar a sua perna generalista. E aí, falando de TED Talks, para quem ainda não começou, eu sugiro começar por esse. TED Talks do Sir Ken Robinson. Teve mais de 68 milhões de visualizações. E ele fala sobre a escola estar matando a criatividade. O modelo que a gente conhece de escola tradicional estar matando a criatividade das pessoas, principalmente das crianças. É aquele exemplo que eu dei da Fernanda. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado. Estou à disposição de vocês.